que eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. E eu creio que Deus já começou a falar conosco nessa manhã e é muito importante a gente poder discernir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado. E hoje nós chegamos à última ministração da série Encontros com Jesus, que nós começamos há alguns meses atrás. E eu creio que de forma especial o Espírito Santo de Deus separou essa mensagem justamente para hoje. Eu não escolhi o dia, mas o tema dessa mensagem é Um Povo em Missão. Amém? E eu creio que nessa semana a gente, como a Pamela falou aqui conosco, comunicou aqui conosco, nós temos acompanhado pelas redes sociais o quanto que o mundo tem sido, o Brasil tem sido chacoalhado a partir dessa realidade, dessa música, dessa garota. E eu creio que todos os temas que trazem a igreja para uma reflexão do seu papel diante da sociedade, diante do momento que a gente vive, é importante para nós, né? Nós sabemos que ela gerou uma certa polêmica, mas eu creio que tudo aquilo que nos faz parar para pensar na nossa vida é muito válido para a nossa realidade, porque muitas vezes nós não paramos para perceber a nossa ação como igreja nessa geração, né? E esse texto é um texto que vai falar muito sobre isso, sobre um povo em missão, né? Nós temos acompanhado isso de forma muito abençoadora. Essa série tem sido muito rica para mim. Eu tenho aprendido a pedagogia dos encontros com Jesus. Encontros com Jesus não são apenas encontros, são pedagogia de alguém que está revelando o reino. E esse reino sendo revelado precisa gerar em nós responsabilidade, né? E eu acho que esse é o nosso coração, esse precisa ser a nossa inspiração, o nosso coração e o nosso desejo. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Se você encontrou, se coloca em pé aí no seu lugar, para que a gente possa ler esse texto da palavra. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Tem Mateus aí na sua Bíblia, irmão? Se não tiver, procura na do seu irmão com certeza. Se for uma Bíblia original, tem. Do versículo 16 ao versículo 20. Acharam? Diz assim o texto: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. E quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que está escrito aí? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está escrito isso na sua Bíblia? Foi Jesus que falou isso? Amém? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine esses discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até a consumação dos tempos. Amém? Pai, nós oramos a Ti, pedimos que o Teu Espírito fale conosco nessa manhã e possa nos mover, Senhor, a ser esse povo em missão que o Senhor deixou aqui na terra e poder, Senhor, levar a luz do Teu Evangelho a tantos lugares cheios de escuridão, que nós possamos nos despertar para essa realidade, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar nessa manhã a compreender a realidade do Teu reino, da Tua vontade. Essa nossa oração, nós repreendemos toda ação, tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade, Teu conhecimento, e pedimos a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo seja bem-vindo, passeie entre nós, encontre no nosso meio corações, Senhor, quebrantados, contritos, que o Senhor encontre em nós uma terra fértil para que a semente da Tua palavra possa frutificar. E esse frutificar, Senhor, possa gerar frutos visíveis para o mundo, de um povo, Senhor, que ama o Senhor de todo o coração. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Pode se assentar. Nós temos falado sobre encontros com Jesus que mudam a história da nossa vida, amém? E nós cremos que nós estamos aqui porque um dia nos encontramos com Jesus, amém? Se nós nos encontramos com Jesus e a nossa vida foi mudada,
nós precisamos entender que Deus tem um propósito na nossa vida, amém? Deus tem um desejo de nos usar para um propósito específico. E qual é esse propósito, Senhor? Não é o propósito da minha vontade, da vontade do Gustavo, não é o propósito da vontade do pastor Marcelo, da vontade da igreja e da placa da igreja X ou Y, mas é um propósito já estabelecido pelo próprio Jesus desde quando ele ressuscitou e falou com seus discípulos. E essa é uma orientação muito clara, né? Você só precisa saber ler português, interpretar o mínimo possível que você vai interpretar o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E a grande questão é: quem são os discípulos de Jesus? E essa é a pergunta que precisa ecoar no nosso coração. Quem de fato nós somos? E por que nós estamos aqui? Qual tem sido o nosso envolvimento em relação àquilo que Deus tem gerado na nossa vida? E o quanto que esse encontro com Jesus tem provocado em nós um desejo de sair desse lugar, né, de ser apenas um simpatizante, porque Jesus não chamou ninguém para ser simpatizante, amém? Você não está aqui nessa manhã para você ser simpatizante, não é esse o propósito de Deus na sua vida, mas o Senhor te chamou para ser um discípulo, amém? E o Senhor disse essas palavras a discípulos amados, a pessoas que estão entregando a sua vida para Ele de todo o coração. Nós vimos nos encontros com Jesus que pessoas simples viveram coisas extraordinárias por esse encontro. Pessoas dos mais diversos níveis sociais, econômicos, né? Pessoas que eram ricas, pessoas que eram pobres, pessoas que eram doentes, pessoas que estavam paralíticas, todos os níveis de pessoas que se encontraram com Jesus ao longo do seu ministério e da sua vida, tiveram uma transformação absurda na sua vida. E nós estamos aqui nessa manhã chamados e convidados a nos encontrar com Jesus, para que a nossa vida também seja uma vida transformada pela presença de Deus. Então nós precisamos entender que o encontro final de Jesus com seus discípulos é um encontro claro e direto, amém? Esse é o segundo encontro de Jesus após a sua ressurreição. E nós deveríamos ler esses textos após a ressurreição de Jesus com um olhar muito desejoso de aprender. Porque Jesus ressuscita, volta a falar com seus discípulos, e eu creio que tudo que ele vai falar é de extrema urgência e importância. Né? E Jesus se encontra ali com os discípulos de Emaús, ensinando os discípulos que ele não tinha problema nenhum com a crise dos seus discípulos. Nós ministramos na penúltima semana. E depois agora Jesus encontra com os seus discípulos antes da sua ascensão ao céu. E ele deixa uma orientação muito clara e muito direta. E a orientação dele é que os discípulos assumam a responsabilidade de dar continuidade naquilo que Jesus começou. Então eu quero dizer para você já de antemão, se você se encontra nesse lugar de discípulo de Cristo, Jesus deixou uma orientação para você ir e fazer discípulo. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você foi chamado para fazer discípulo. Nós não fomos chamados para reunir, nós não fomos chamados para tocar na igreja, nós não fomos chamados para ser pastores, nós somos chamados, todos nós, discípulos de Cristo, para ir fazer discípulo, para ir pregar o Evangelho. Essa é o chamamento de Cristo para nós. Então, quando nós olhamos Cristo, nós vemos em Jesus, na sua morte e ressurreição, que se cumpriu as Escrituras Sagradas, apontando para Ele o Rei que governa sobre toda a terra. E é interessante que nós vamos ver, né, que esse texto também faz referência lá a Daniel, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: a ele foram dados toda a autoridade, glória, reino, todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. E o seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Depois nós vemos lá em Salmo 99, de 1 a 3, que o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre todos os querubins, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião. E depois nós vemos em Lucas 1, 32 e 33, que ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre. Quando Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos, ali estava se cumprindo a palavra de Deus. Às vezes nós lemos o texto e a gente não entende de fato o que isso representa, o que isso significava.
Os discípulos tinham na sua vida a orientação, as profecias acerca do Messias. E essas profecias apontavam que o Cristo ressuscitaria dos mortos. Quando os discípulos olham Jesus ressurreto, eles estão diante do cumprimento das Escrituras. Eles estão visualizando com seu próprio olho alguém que ressuscitou dos mortos, alguém que a palavra de Deus estava sobre ele, estava mostrando para todos a autoridade de Jesus e a autoridade das Escrituras. Então nós precisamos entender essa realidade. Quando os discípulos viram Jesus, não só viram o seu mestre ressurreto, mas viram o cumprimento das Escrituras na vida de Jesus. Então é interessante a gente perceber a orientação que Jesus dá ao seu povo, a orientação que Jesus dá aos seus discípulos. E na orientação, Jesus chama a atenção que Jesus deixa 5 verbos, fala assim, 5 verbos. E quem estudou um pouquinho do português sabe o que é um verbo. Quem fugiu da escola e não sabe o que é um verbo? Tem uma professora aqui. O que é um verbo, Lu? Ensina a gente. Que dá ação ao sujeito. Então o verbo significa ação. Fala assim, o verbo significa ação. E Jesus deixa a orientação com 5 verbos para os seus discípulos. 5. E Jesus fala para os seus discípulos, vão, façam, batizem, ensinam e obedeçam. Então ele está deixando o verbo ir, fazer, batizar, ensinar e obedecer. Tá aí 5 coisas que se você aplicar na sua vida espiritual, você vai muito bem. Se você ir fazer discípulo, se você ir fazer discípulo, batizar, ensinar e obedecer os mandamentos do Senhor. E Jesus deixa esses 5 verbos que precisam da ação dos discípulos. Jesus está chamando os seus discípulos por uma responsabilidade. Por uma responsabilidade de assumir a sua posição diante de Deus e diante do que Deus colocou a gente aqui para fazer como missão, porque é isso que nós somos, um povo em missão, para que a gente possa dar continuidade àquilo que Jesus começou. Amém? E queridos, essa reflexão que a Pamela trouxe, que nós temos visto, não é uma realidade só do Brasil. Isso ficou muito evidente agora lá nessa região, na ilha de Marajó. Mas há pouco tempo atrás nós assistimos um outro filme, que também deu uma polêmica, que falava sobre a questão do tráfico infantil no mundo. E lá no filme, quem assistiu o filme vê lá que lá fala que aproximadamente 100 mil crianças são vendidas como escravos sexuais todos os anos. Então é um número absurdo. E é algo que já vem acontecendo. E o que nós precisamos trazer para a nossa realidade? A nossa responsabilidade de pregar o evangelho em todo lugar. Porque, queridos, eu não sei se você sabe, mas o evangelho pregado em todos os lugares, o evangelho pregado numa cidade, numa ilha como essa, pode mudar a realidade daquela cidade. O evangelho pregado em lugares como esse pode mudar a condição desses lugares. E Deus deixou algumas orientações, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira dela, que ele deixa para os seus discípulos: vocês estão em missão. Vocês são um povo em missão. Amém? Você é discípulo de Cristo? Então você está na terra em missão. E nós temos uma grande tendência a achar que a nossa vida espiritual se resume a esse tempo. As coisas que nós fazemos aqui, as coisas que nós realizamos dentro desse tempo. Esses dias eu estava conversando com o irmão e eu acho que eu estava falando com ele que a nossa experiência de fé, ela é muito parecida com a experiência judaica, porque parece que tudo se resume ao tempo. Nós estamos sempre olhando para o tempo, nós estamos sempre olhando para o que nós fazemos no tempo, e a gente esquece que a nossa missão está além de 4 paredes. Que a nossa missão é fora daqui, que não importa muito o que nós fazemos aqui. Porque o que de fato vai refletir Cristo para as pessoas não é o nosso culto, mas é a maneira que nós adoramos a Deus todos os dias, através da nossa vida. De sermos bons funcionários, bons maridos, bons pais, de sermos essa boca profética que anuncia a Cristo a todas as pessoas. E o texto vai dizer: vão e façam discípulos de todas as nações. A primeira orientação é muito clara: vá pelo mundo e façam discípulos. E nós estamos aqui no Japão, de fato, do outro lado do mundo. Esse dia eu estava conversando com alguém que veio do Brasil e a pessoa falou para mim, falou assim: rapaz, é longe esse lugar, né? Acho que foi com o Maurício.
Pensa que num lugar longe, a gente está realmente do outro lado. A gente anda quase tudo, quase que chega de novo no Brasil, né? E realmente a gente está do outro lado do mundo. E a gente está aqui, queridos, e a gente acha que a gente está aqui por causa de dinheiro. Quem já pensou que estava aqui por causa de dinheiro? Quem veio aqui por causa de dinheiro? Levanta a mão. Vai, para de ser mentiroso. Fala a verdade. Todos nós viemos aqui por dinheiro. Só que o dinheiro é que nem quem gosta de pescar, né, Júnior? Quem gosta de pescar é assim, você bota a isca ali no anzol e joga lá pro peixinho. O peixinho acha que ele vai comer. Quando ele pega, ele entra numa enrascada. É isso que Deus fez com você. Colocou uma nota de ien na ponta do anzol, você achou que você estava vindo para o Japão por causa de dinheiro, chegou aqui, você viu que tudo que você tem tudo menos dinheiro aqui no Japão, né? E aí Deus falou, agora eu vou mudar a sua história, agora eu estou chamando você para uma responsabilidade de ser um fazedor de discípulos. Então a igreja, ela é o lugar onde nós estamos todos os dias trabalhando nessa missão de Jesus Cristo. Então nós precisamos trazer essa realidade para a nossa vida, para que nós possamos não nos perder diante da verdadeira missão que está sobre a nossa vida, de fazer discípulos. Nós estamos aqui com o Ministério de Jovens, que tem sido uma bênção, o povo tem sido muito abençoado, nós temos olhado com muita alegria o que Douglas tem feito com Thaís, e nós temos visto que o propósito disso é realmente fazer discípulos. É uma geração de jovens que reconhecem, se entregam para Jesus e vivem uma vida rendida ao senhorio de Cristo. E esses jovens vão levar o evangelho a outros jovens e de repente nós vemos um movimento, um avivamento no meio dos jovens a partir de pessoas que receberam o sim de ser discípulos de Jesus. Então nós estamos aqui em missão, não esqueça disso. Você não está na fábrica lá à toa, meu irmão, você está lá em missão, amém? Você não está no seu trabalho à toa, você está lá em missão. Então para de reclamar da sua vida, entenda que se você é um discípulo de Jesus, você está nessa terra em missão. Amém? Então isso tem que mudar a nossa vida, nós temos que parar de reclamar do Japão. Parar de reclamar que aqui trabalha muito, que nós estamos cansados, que nós estamos sobrecarregados, porque nós estamos aqui em missão, queridos. E esse é o coração de Deus para a nossa vida. Jesus está dizendo para nós uma ordem explícita, dizendo, olha, saia do conforto, para de pensar como meninos e sejam sal e luz dessa geração. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Querido, será que nós não estamos aqui parados? Será que nós não estamos anestesiados dentro de uma bolha religiosa onde nós não conseguimos perceber o outro além de nós, além dos nossos? Será que tudo que nós conseguimos perceber não tem sido apenas o nosso culto? Hoje o nosso culto não foi bom. Hoje o irmão não deu glória a Deus. Hoje o louvor estava meio frio. O pastor estava pouco pentecostal. Será que a gente não está colocando ênfase demais naquilo que nós não deveríamos colocar? Nós deveríamos ser um lugar que nós estamos aqui como família adorando a Deus, se alegrando com o relacionamento, mas a verdadeira missão está lá fora. A verdadeira missão está fora das quatro paredes, está onde nós estamos se manifestando como filho de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos que a natureza aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Que como Jesus se manifestarão? Como? Indo e fazendo discípulos. Quantos de nós não deveríamos estar nesses lugares pregando, mudando a história de famílias que estão sendo destruídas? Somos chamados a sair do nosso conforto, da nossa inércia e caminhar na direção dos necessitados. Amém? Esse é o seu chamado. Então vá, querido, e faça discípulo. E aqui literalmente você vai falar com as nações. Porque você tem filipino, você tem americano, você tem tudo, peruano, tudo que for raça você tem aqui. Então, querido, seja uma bênção. Não esqueça do seu verdadeiro chamado. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, pastor, qual é o meu chamado? As pessoas têm crise de identidade. Pastor, qual é o meu chamado? E ela logo pensa chamado com o que faz na igreja. E está aqui o seu chamado, irmão. Você não foi chamado para tocar na igreja, você não foi chamado para ser líder de nada, você foi chamado para ir fazer discípulos. Esse é o chamado de todo cristão. E é curioso que Deus não fala assim, que Jesus não fala assim para os discípulos, vai lá, faz teologia e vai fazer discípulo. É isso que fala na sua Bíblia? Está falando isso, Otávio, na sua Bíblia? Tem umas Bíblias que eu acho que fala isso. Vai lá, faz teologia e depois você vai lá e faz discípulo. Ou vai lá, faz um estudo bíblico, depois vai lá e faz discípulo. Não é isso.
Conclui fundamentos, nível 3, depois você vai lá e faz discípulo. Não, Jesus está dizendo, agora vão e façam discípulos. Vocês foram abençoados, vocês foram impactados pela presença de Deus, então vai lá e testemunha do que eu fiz na sua vida. Então nós temos esse chamado a ir fazer discípulo. A segunda coisa que nós aprendemos é do fazer o discípulo de Cristo. Então ele continua dizendo no mesmo texto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus orienta o seu povo a fazer discípulos. Este é o grande desafio do povo de Deus. Fazer discípulos requer esforço, dedicação e investimento. Sabe por que a gente tem dificuldade de fazer discípulo? Porque a gente não investe tempo na vida do outro. Quem tem filho sabe o quanto que custa discipular um filho. Quantas horas de mesa você tem que ter, quantos cafés da manhã, quantas DR você tem que ter com seu filho, quantos quebra-pau acontece lá para você formar um caráter de uma criança. E na nossa vida, na nossa fé, é a mesma coisa, queridos. Nós precisamos gerar em nós essa consciência de fazer discípulos. Nós estamos aqui fazendo discípulos de Cristo. Então as nossas reuniões, a gente gosta de churrasco, a gente gosta de ajuntamento, a gente gosta de festa, daqui a pouco está esquentando, a gente já vai começar a temporada de churrasco 2024, né? E é muito bom tudo isso, mas é muito bom quando nós temos a consciência que nós estamos em missão fazendo discípulo. Porque nós não estamos lá só para falar do Corinthians, nós não estamos lá só para falar do Palmeiras, nós não estamos lá só para falar mal do Lula, nós estamos lá, querido, para a gente fazer discípulo. Nós estamos lá para que a gente possa olhar um na vida do outro e encorajar o crescimento, encorajar o desenvolvimento. É dizer um para o outro, olha, eu estou aqui para te ajudar. É encorajar no que ele está sonhando, no que Deus está gerando no coração dele. Nós estamos lá para fazer discípulo. Então as nossas reuniões precisam ser descontraídas, precisam ser alegres, precisam ser divertidas, sim. Mas nós precisamos ter essa consciência de que somos fazedores de discípulos. E se nós não fizermos discípulos para Jesus, se nós não conversarmos, se nós não investirmos tempo da nossa vida, queridos, vamos ser sinceros, nós vivemos um tempo nessa geração, nessa nação, em que nós temos uma dificuldade. Nós somos muito antissociais, verdade ou não? E nós vivemos um tempo pós-pandemia, que piora a situação, que a gente se torna pior ainda. Esse nível hard de antissocial, porque a gente acostumou a viver sozinho. Então a nossa vida muitas vezes se resume a nós e aos nossos. E queridos, eu quero dizer para você com todo o amor e com toda a convicção que eu tenho da palavra de Deus, que o Senhor Jesus chamou também você para discipular os seus. Mas nós precisamos abrir as fronteiras para que outras pessoas desfrutem do que Deus tem feito na sua vida. E isso não vai acontecer se nós não permitirmos, se nós não deixarmos que as pessoas entrem dentro dos nossos muros, das nossas resistências e ajudem-nos nas nossas dificuldades. Então não tem como fazer discípulo sem se relacionar. Amém? Fala assim para a pessoa que está do lado, não tem como fazer discípulo sem relacionamento. Às vezes nós estamos ali clamando a Deus por uma situação na nossa vida resolvida. Pastor, eu estou orando porque tem uma situação na minha vida que precisa ser resolvida. E deixa eu dizer para você, nós temos perdido muitas bênçãos de Deus porque nós não entendemos que a bênção está no outro. E às vezes, queridos, o milagre que você precisa não está num algo sobrenatural que vai acontecer na sua experiência com Deus. Não que elas não possam acontecer, mas Deus normalmente usa pessoas. Deus normalmente usa uma pessoa que vai te dar um abraço e isso vai mudar a sua história. Deus usa pessoas que vai chegar para você e vai falar assim, eu estou com você, meu irmão. Nós estamos juntos nessa batalha. Eu vou com você. Se o seu braço fraquejar, o meu braço está aqui. Se sua perna fraquejar, a minha perna está aqui. Nós vamos juntos, nós não vamos desistir porque o Senhor é conosco. Pessoas que encorajam e que são dispostos a todo tempo fazer discípulos. Então, esse é o chamado de Deus para a sua vida. Não existe discipulado sem investimento.
Não existe discipulado sem investimento. Você quer discipular? Você vai ter que investir tempo da sua vida. Pastor, eu tenho muito pouco tempo. Então se organiza no seu pouco tempo, mas faça discípulo, porque esse é o chamado de Deus para a sua vida e é nisso que está a sua plenitude. Os discípulos de Jesus estão aqui no Japão em missão de fazer discípulos. Amém? Então você já entendeu que você não está aqui por causa do dinheiro. Quanto mais dinheiro você quer, menos dinheiro você tem. É assim a realidade. Então você está aqui porque Jesus se chamou você, chamou nós como igreja para estarmos aqui e fazermos discípulos. Queridos, não faz sentido a existência dessa igreja, a gente viver para nós mesmos. Porque todos nós já conhecemos a Cristo. E é por isso que Paulo vai olhar lá em Corinto e vai dizer: a reunião de vocês faz muito mais mal do que bem. Porque a reunião de vocês tem a ver com a sua própria vontade. Vocês se reúnem para vocês comer o próprio pão, para comer a própria comida. Vocês não estão se reunindo com a percepção de que existem muitas pessoas que poderiam estar na mesa com você. Mas vocês estão se reunindo para matar a sua própria fome. Será que as nossas reuniões não são essas? Será que a nossa maneira de perceber os nossos cultos não tem sido esse? Ao invés de se tornar um fazedor de discípulos, nós somos consumidor de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. O louvor hoje foi uma bênção, pastor, mas foi bênção só para você, podia ter pessoas do seu lado. A palavra foi uma bênção, mas foi uma bênção só para você, podia ter alguém do seu lado. Tem gente que está morrendo, tem casamento que está se desfazendo, porque nós estamos nos calando diante das adversidades. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto é que esse chamado do Senhor para nós é um chamado ao compromisso. Fala assim, o compromisso. O Senhor me chamou por um compromisso. E essa palavra é uma palavra dolorida hoje. A gente não lida bem hoje com compromisso, né? Quando você fala assim, vamos participar do Ministério do Louvor, você tem que assumir um compromisso. Pronto. Participar eu até quero, mas não estou querendo um compromisso, tirar as músicas. Porque é legal participar. Eu estou dando o Ministério do Louvor, mas isso se aplica a tudo. Você quer membrar na igreja? Não, eu quero participar do culto, mas eu não estou querendo membrar na igreja, porque membrar na igreja significa compromisso. E é interessante que Jesus vai dizer, que o texto vai dizer assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado de Jesus para os seus discípulos estava além da simpatia. Jesus não chamou a gente para fazer culto. Jesus não chamou a gente para reunir no domingo. Jesus não chamou a gente para fazer célula. Jesus chamou a gente para ser discípulo e chamou a gente para ter uma aliança com Ele. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem um compromisso genuíno com Cristo, se você assumiu esse compromisso sendo batizado, quem aqui foi batizado? É isso que é o batismo, é uma aliança, é um compromisso público seu com Deus, não é? Não é seu com a comunidade que você está congregando, com a igreja, com a placa da igreja, não é verdade? É um compromisso com Jesus, e se você assumiu esse compromisso, você tem uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus é um chamado de Deus a uma responsabilidade. Então, quando você pensa ir de fazer discípulo, a gente já pensa assim, isso daí é um chamado específico para os missionários. A gente está vendo missionário indo para lá e para cá, e a gente fala assim, bom, eu não posso ir lá, então eu mando o meu dinheiro. Não, queridos. Você está em missão aqui no Japão. A sua missão é o seu vizinho, a sua missão é o seu filho, a sua missão é a sua esposa, a sua missão é o seu colega de fábrica, a sua missão é onde você estiver. Nós estamos sendo chamados para esse compromisso de sair desse lugar de simpatizantes, porque Jesus foi assim, não é verdade? Pessoas andaram ao redor de Jesus em todo o tempo, seguiam Jesus, pessoas reconheciam até o poder que emanava de Jesus, a sua autoridade diante das doenças, da morte. Jesus manifestava o seu poder e tinha muitos simpatizantes ao seu lado. Muita gente que andava atrás de Jesus porque era simpático a ele. E Jesus chama as pessoas por um compromisso real. E Jesus chama a gente por uma aliança real. E Ele chama a gente para batizar. Vocês foram chamados, olha, vocês foram chamados para ir fazer discípulo, e vocês foram chamados para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para convidar as pessoas também a esse compromisso. Então nós temos esse chamado, queridos, de ir para as pessoas, fazer discípulo, e convidá-los a assumir esse mesmo compromisso que nós já assumimos em Cristo.
Esse é o chamado de Jesus para nós. Então, diante disso, nós precisamos se comprometer e levar outros ao mesmo compromisso. Então, esse é o seu chamado diante de Deus. E o quarto é um chamado ao ensino e à obediência das Escrituras, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. Então, o quarto é um chamado ao ensino e à obediência das Escrituras. Que nós precisamos, como comunidade evangélica, todas as vezes que reunirmos, seja para fazer o que for, ter nos nossos lábios a palavra de Deus como a orientadora da relação. Aquilo que vai exalar de nós é a palavra de Deus. É interessante a gente olhar lá em Atos 2, que a palavra de Deus vai dizer que a igreja crescia porque se reunia e de forma intencional eles ensinavam a palavra de Deus. Todas as reuniões da igreja todas as reuniões nas casas tinham o quê? O ensino das Escrituras. As pessoas eram chamadas à obediência à Escritura. E, queridos, nós precisamos colocar isso na nossa vida. Em todas as nossas reuniões, chá de mulheres, seja o que nós estivermos fazendo, que nós estejamos com esse coração de ensinar as pessoas e levar essas pessoas a obedecer às Escrituras. Porque senão a gente se torna um clube, como qualquer outro clube. E o mundo não precisa de mais um clube. O mundo precisa de um povo rendido a Deus. Então o Senhor nos chama para isso, para que nós possamos ensinar as pessoas a obedecer às Escrituras Sagradas. A ação do povo de Deus deve ser de ensino da palavra de Deus para levar as pessoas à obediência. Amém? E eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.